Senhor amado, na tua casa, ó Pai. Obrigado pelo dia que tu nos deste, ó Senhor amado. E, Senhor, agora que te pedimos que tu receba nosso louvor, nossas petições, Senhor amado, e fale conosco. É o que te pedimos e te agradecemos. Somos gratos por tudo, ó Pai. Fique conosco. Amém e amém. Queridos, vamos cantar o hino da harpa, número 10. Aleluia. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Aleluia, graças a Deus. Queridos, hino de número 88 da nossa harpa cristã. Aleluia. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador,
as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus virei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia, graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Hino de número 77, queridos. Guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a pensar, cujos corações transbordam de pensar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti vencer. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu
Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, graças a Deus. Passa a oportunidade ao pastor Ailton. Alinharam? Vamos. Graças a Deus. Vamos cantar o hino de número 8 da harpa cristã. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador anelado, Ele só, os santos prevalecendo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Nele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Nele só, aleluia. Pai do Senhor Jesus, convido a igreja para nós dobrar o joelho, tirar um momento de oração na presença do Senhor Jesus.
ao teu encontro a cada momento, Pai eterno. Que nós possamos sentir a glória do teu poder sobre as nossas vidas, Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, dessa noite maravilhosa. Obrigado, Pai. Conserva o nosso alma, o nosso espírito, Pai, a tua palavra. E continua usando o nosso pastor como ser utilizado para falar o profundo do nosso coração, pelo teu espírito, Deus. E assim te agradecemos, Pai, por tudo, em tudo que o Senhor tem nos preparado. Amém. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanse e paz me faz sentir, doce amigo teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Que Ele
possa guiar nossos passos em todos os seus caminhos. Convido a igreja para a gente se colocar de pé. Estaremos recebendo nosso pastor nessa noite, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Que coisa boa, que maravilha. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 10 e o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia. Quantos encontraram? Digo amém. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Vamos ler juntos? Vamos lá. Eu sou, eu conheço. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, nós estamos na tua presença, nós queremos te louvar, exaltar, agradecer pelo prazer, o privilégio de estar reunidos na casa do Senhor, diante do Senhor, nesta oportunidade. Eu quero te louvar pela vida dos teus filhos aqui presentes nesta noite, e eu quero te implorar, tome a direção, tome o primeiro lugar, que o teu Espírito tenha liberdade total nesta noite, que o homem diminua e que o Senhor apareça, que nós sejamos adoradoras, que eu adore em espírito e em verdade, que os nossos corações estejam abertos para receber, para ser receptivo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Sentai-vos adorando o nome do Senhor. Grato a Deus por estarmos aqui. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Cosme, que deu início ao culto, do pastor Ailton, que deu sequência. Louvar a Deus por sua vida, porque você está no melhor lugar, na presença do Senhor, na casa do Senhor. Nós tivemos uns 4 dias de congresso ali em Parauapebas, muito bom por sinal. Termina cansando um pouco, não é? Porque você muda de ambiente, aí a dormida não é tão confortável assim como em casa, enfim, os horários mudam muito, não é? Os cultos, às vezes vai lá para 11 horas, meia-noite, e é assim, congresso é assim. Hoje, para quem ficou até o final, não sei se a caravana conseguiu ficar até o final, mas demorou um pouquinho. Terminou mais ou menos 2 da tarde a palavra, aí é que a gente foi para o almoço, saímos de lá já umas 3 horas, viu? Mas o importante é que a presença do Senhor foi extraordinária naquele lugar. Eu louvo a Deus pela vida de todos que apoiaram os nossos jovens, que contribuíram para que o nosso departamento pudesse estar todo lá participando, viu? Louvar a Deus pela vida dos obreiros que foram, alguns foram e ficaram, outros foram em alguns períodos, mas eu louvo a Deus pela vida de todos. Registrar aqui a minha gratidão pela vida do evangelista Lucas. Eu sei que é uma tarefa assim um pouquinho árdua, mas vale a pena, vale a pena. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos momentos muito extraordinários
bastante batismo no Espírito Santo, muito renovo espiritual, muita reconciliação, muita gente, muito jovem se acertando com Deus, reconciliando, aceitando a Jesus como Salvador. A glória de Deus desceu poderosamente por sua bondade e a sua misericórdia. Cada pregador foi usado de uma forma muito extraordinária nas mãos do Senhor, assim como os cantores, assim como os grupos de campo a campo, macro a macro, a cada louvor, a presença de Deus era sentida ali para a glória do nome do Senhor. Amém? Agora é trabalhar para o Congresso de Senhores. 1 a 3 de maio é em Canaã dos Carajás. No entanto, a tarefa agora de liderança é com o evangelista Fernando Patrocínio. Agora nós vamos estar orando e apoiando a liderança de senhores e vamos todos lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Sem esquecer que existe um dizer que festa boa é na casa dos outros. Você vai lá, participa, se alegra, canta, adora. Terminou, volta para casa sem nenhum trabalho ou dor de cabeça, não é? Mas em setembro a festa é aqui, tá? Então se prepare para isto, se prepare para isto. Deus irá dar a todos nós saúde, disposição e a sua orientação e, acima disto, unção para que o nome dele seja glorificado mais uma vez aqui nesta cidade, neste grande evento, no nome de Jesus. Este congresso que nós participamos, ele foi dividido em 5 etapas ou localidade ao mesmo tempo. Mas o congresso de adolescente que nós vamos hospedar, ele é unificado. Nós temos hoje 125 campos ativos da nossa Convenção Sul e Sudeste do Pará. Então, todo esse povo vem para cá. É muito trabalho, é muita gente. Oremos neste sentido, tá? E nos preparemos psicologicamente para a gente enfrentar e sair do outro lado cantando o hino da vitória e glorificando o nome do Senhor. Ok? No nome de Jesus. Queridos, nós vamos ser um pouco sucinto essa noite, porque eu sei que tem muita gente assim como eu, meio cansadinho, os que foram ao congresso, e nós estamos com uma frequência muito baixa hoje. O que acontece? Os que foram ao congresso são muito poucos que animaram vir ao culto hoje. E, por outro lado, muitos que não foram também não estão aqui. Eu acredito que por causa do feriado prolongado, aí as pessoas gostam de ir para a chácara, não é? Aproveitar esses momentos. Então, nós estamos com uma frequência muito baixa e eu não quero, então, cansar vocês. No final do culto, está escalado para louvar o Senhor a congregação Monte Sinai. Eu acho que o presbítero Cosme, ele vai fazer dupla com o irmão Francisco Marinho, né? É isso mesmo, é? Olha aí, pronto, fechou. E aí o departamento de senhores, a congregação Monte Sinai e departamento de senhores. Se os senhores não estiver pronto para cantar, o grupo, a gente ouve o líder, porque tem tempo que eu não ouço o líder de senhores cantar um hino de Samuel Mariano, não é? Então vai dar certo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Na terça passada, nós falamos e aprendemos sobre Deus, o Criador. Quem estava aqui, terça passada? Muito bem. Pois bem, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Jesus, Jesus Cristo. Vamos conhecer um pouco sobre o Filho, tá? Sobre Jesus Cristo. E aí, este texto, este versículo que nós lemos, um versículo só. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas eu sou conhecido. É um versículo chave ou texto base
para o que nós queremos estar observando e aprendendo nesta noite, tá? E aí, lendo este versículo, você já fica feliz em observar esta palavra tão especial. Nós temos Jesus, o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e ele provou isto dando a sua própria vida por nós. Louvado seja Deus. Ele conhece as ovelhas. Ele conhece cada um de nós. Lembre sempre, em toda circunstância ou dificuldade que você venha enfrentar no dia a dia ou ao longo da sua vida, não se preocupe, Ele te conhece. Ele conhece cada detalhe, Ele conhece cada dificuldade, Ele conhece cada luta, Ele conhece cada tribulação, Ele conhece todos os seus sofrimentos. Ele te conhece. Aleluia. Ele conhece as ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. Mas aí é um fato muito interessante o resumo deste versículo, que delas eu sou conhecido, disse o Senhor. Então ele nos conhece e nós o conhecemos. Como é bom viver, sentir o amor de Deus através do seu Filho, e como é bom ter o Filho como o nosso bom pastor, sabendo que Ele nos conhece, Ele sabe o nosso nome, o nosso DNA, Ele sabe o nosso endereço, Ele sabe as nossas necessidades, Ele conhece as nossas fragilidades, aleluia, mas, acima de tudo, Ele nos sustenta e Ele nos faz vencedor por sua bondade e a sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Um fator interessante, quando o Senhor disse aqui, eu conheço as minhas ovelhas, às vezes a gente comenta em determinados cultos, principalmente cultos de ensino, que Deus pode estar escolhendo um tema, um assunto, quem sabe para tratar com uma pessoa só, porque Ele conhece cada ovelha. E aí você diz, mas não é possível um culto todinho para falar com uma pessoa só. Mas lembre, uma alma salva vale mais que o mundo todo na perdição, viu? Então, se necessário, o Senhor vai escolher um culto, um tema, uma hora de palavra para tratar com uma das suas ovelhas, porque Ele conhece cada um de nós, viu? E aí eu vou dar testemunho disso aqui para vocês. Testemunho disto. Um certo dia eu ministrei aqui uma palavra, eu acho que sobre fraternidade, alguma coisa assim, amor fraternal. E no final do culto alguém me cercou para, de certa forma, agradecer a Deus pelo que ouviu, porque teve a vida moldada pela palavra, ou transformada pelo poder da palavra, e era justamente uma palavra que ele muito precisava. É porque esta pessoa tinha uma demanda com o irmão carnal e às vezes alimentava um pensamento de que se um dia encontrasse, a coisa não ia ficar boa. Mas quando terminou o culto, ele disse, pastor, já perdoei, graças a Deus, estou livre, estou liberto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia desse, eu acredito que muitos de vocês estavam, o Senhor nos levou, nos orientou a falar sobre dízimo, sobre contribuição. Sobre contribuição. E eu sei que é um assunto polêmico, eu sei disso, é por isso que eu falo pouco sobre dízimo. Mas Deus falou com alguém. Algumas pessoas, da mesma forma, vieram falar comigo e disseram, pastor, Deus te usou, eu precisava ouvir esta palavra. Deus falou comigo, Deus me moldou através da palavra. Então eu volto a observar este versículo quando o bom pastor disse, eu conheço as minhas ovelhas. Glória a Deus. Eu aqui, o pastor, não conheço vocês. A gente convive, tem um carinho, um respeito, amizade enorme, mas lá nos secretos,
Eu não conheço vocês. Quem conhece é o Senhor. Quem sabe a demanda ou a necessidade de cada um é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também Ele é nosso conhecido. Como assim? Nós temos a convicção de que Ele está ao nosso lado. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a certeza de que, ao mesmo tempo, Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a convicção e a certeza de que foi através dele que nós alcançamos o direito, o privilégio de nos reconciliar com o Criador, de ter o nosso nome registrado no livro da vida, e é através dele que nós mantemos esta ligação ou intimidade com Deus, porque só existe um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E é por isto que as nossas súplicas, as nossas orações, quando pedimos a Deus, ela deve ser feita em nome de Jesus, porque nós não tínhamos acesso a Deus, a humanidade não tinha acesso direto a Deus, era necessário trazer algo para sacrificar, mas mesmo assim, esta pessoa não podia oferecer o sacrifício, tinha que ir em busca ou atrás do sacerdote, para então o sacerdote sacrificar e interceder pelo pecador. Mas após a morte de Cristo, o véu da separação se rasgou de alto a baixo, mostrando que era obra de Deus e não dos homens, não por mérito, mas por misericórdia. A partir daí, nós não temos mais dificuldade de falar com o Senhor. Sabe por quê? É porque Jesus Cristo é o nosso mediador. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, para falar um pouquinho sobre Jesus, aprender sobre Jesus, nós vamos entender que Ele é eterno, assim como o Pai. Nós temos muitas referências. Se a gente fosse fazer um estudo prolongado, nós temos muitas referências que vai mostrar isto. Assim como o Pai, Ele é eterno, sem princípio e sem fim. Assim como o Pai, Ele estava presente na criação de todas as coisas. De eternidade a eternidade é o Senhor. Mas chegou o momento em que foi necessário Ele se despir da sua glória para vir a este mundo, nos dar o direito de tornarmos filhos de Deus. Aí é um segundo momento na vida do Senhor Jesus, quando Ele, por alguns anos, 33 anos, Ele ficou 100% homem, ao mesmo tempo 100% Deus. Viu? Glória a Jesus. Ele veio, nasceu de uma virgem, conforme você conhece muito bem a história. Na verdade, filho de Maria, mas não filho de José, porque foi concebido pelo Espírito do Senhor, não é? E então Jesus, ele experimentou a vida humana com todas as dificuldades, assim como nós. Ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, ele sentiu fome, tá? Ele sentiu dor, ele sentiu desprezado, ele sentiu perseguido, assim como um ser humano. A única coisa que ele não experimentou como ser humano foi o pecado, porque ele nunca pecou, disse a palavra de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele experimentou dores, ele experimentou cansaço, ele experimentou dificuldades diversas e chegou à morte. Chegou à morte. O grande diferencial é que a morte não o segurou. Ao terceiro dia, ele ressuscitou para a glória do Pai e vive para sempre, conforme disse a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Então, falar sobre este Jesus é especial, é maravilhoso, é extraordinário.
viu? Nós poderíamos falar sobre a origem eterna, nós poderíamos falar sobre o verbo eterno, mas nós vamos correr um pouquinho aqui e nós vamos fazer um resumo sobre o Cristo, o nosso Senhor, tá? Aquele que por nós deu a sua vida na cruz do Calvário. Aí eu volto a resumir com vocês. Nós não temos acesso a Deus senão por Jesus, viu? Houve várias tentativas durante as dispensações que conhecemos na palavra do Senhor, mas nenhuma delas foi suficiente para levar o homem a ter este encontro especial, pessoal e transformador diante de Deus. Todas foram insuficientes, mas quando Jesus deu o brado na cruz e disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí sim, o sacrifício foi completo para transformar o mais vil pecador em um servo de Deus. Em um servo de Deus. Glória a Jesus, aleluia. E é por isto que nós não duvidamos de forma alguma de que um assassino pode se converter e se tornar um fiel servo do Senhor. Nós não duvidamos de forma alguma que um alcoólatra pode ser liberto e vir com alegria servir ao Senhor. Nós não duvidamos de forma alguma que uma prostituta pode abandonar o prostíbulo, ser liberta e ser uma fiel serva do Senhor, porque o sacrifício é suficiente para isto. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Então, o Cristo eterno, do qual nós estamos falando, ele faz parte da Trindade Divina, é uma das três pessoas, ou seja, é a segunda pessoa da Trindade. Nós falamos sobre o Pai na terça passada e hoje estamos falando sobre o Filho, a segunda pessoa da Trindade, tá? Mas eu quero ir com você a algumas referências, se alguém estiver ou quiser anotar alguma coisa. Ele é o Filho eterno de Deus. Ele é o Filho eterno de Deus. João, Evangelho de João 1:14 vai falar sobre isto, tá? Vai falar sobre isto. Ele é o Filho eterno de Deus. Lá em Lucas 4:43, a palavra vai dizer com muita clareza que ele veio anunciar o Evangelho do reino. Ele veio anunciar o Evangelho do reino. E ele fez muito bem feito. Durante o pouco tempo que ele esteve na terra, ele revolucionou todos os moradores, todos os homens, todos os habitantes da sua época, porque ele veio para anunciar o Evangelho do reino, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura o interior, a alma das pessoas. Ele veio para anunciar, viu? E por onde ele passava, você já sabe, algo sobrenatural acontecia, milagres aconteciam, todos os enfermos que vinham a ele eram libertos, todos os oprimidos que vinham a ele eram libertos, e quando ele ministrava ou anunciava a palavra transformava vidas para a glória do nome do Senhor. Lucas 4:44, a Bíblia vai dizer que ele iniciou a sua missão na Galileia. Na Galileia. Jesus de Nazaré, mas ele teve uma rejeição enorme na sua terra, e aí ele chegou a dizer que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Ele foi iniciar milagres e deslanchar o ministério a partir da Galileia. Só que a sua fama, ela correu por todas as partes, por todas as regiões, e aí não importa qual aldeia ou cidade ele estava, vinha gente de todas as partes, vinha gente de longe para ouvir, ter um encontro e ter o privilégio de vê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para servir e não para ser servido, Marcos 10:45. Ele veio para servir e não para ser servido. Aqui é uma lição
que dá para você falar sobre ela aí várias horas, viu? Ele veio para servir. Ele veio para servir e não para ser servido. Glória a Deus. Jesus dá exemplos especiais e extraordinários acerca disto, viu? E é com ele que nós precisamos aprender a ser servo. Precisamos aprender a servir. E não é servir com tristeza, não é servir murmurando, não é servir reclamando. Não, nós precisamos servir com prazer, com alegria na alma. Nós precisamos servir glorificando e exaltando o nome do Senhor. Às vezes, alguém acha tão difícil ser servo, alguém acha tão difícil servir. Deixa eu te falar, a coisa melhor que pode existir na vida do ser humano é ser servo de Cristo, viu? É servir a Ele. Quem não é servo de Cristo, quem não serve a Cristo, é servo do pecado, é servo da carne, é servo do inimigo. Mas nós não, nós servimos a Ele. Nós servimos a Cristo. Então nós temos motivos em sobra para servir com prazer, servir com alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você já imaginou o privilégio que você tem quando a própria palavra vai dizer que os anjos se apresentaram diante do Senhor pedindo esta missão? Eles queriam anunciar Jesus como Salvador, eles queriam anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação, e o Senhor resolveu deixar conosco essa tarefa, de servi-lo, de fazer a sua obra, de anunciar a sua palavra, de anunciar as boas novas que transformam. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós temos uma tarefa nobre, extraordinária e especial: fazer a obra de Deus, servir ao Senhor, e devemos servir com alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí não importa a tarefa para a qual você é chamado, separado, escolhido ou orientado por Deus a fazer. O importante é que você faça, e faça com alegria. Faça com alegria, porque você está fazendo a obra do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer: olha, tudo quanto você fizer, faça como ao Senhor e não aos homens. Você está fazendo para Ele, para a glória dEle, para o crescimento do reino dEle. Você vai ser reconhecido por Ele, você vai ser recompensado por Ele. Então sirva a Ele com alegria, sirva a Ele com alegria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo fala lá sobre os membros do corpo, com muita sabedoria, ele fez aquelas colocações, é porque, imagine você, se todos tivessem o mesmo dom, hein? Se todos tivessem o mesmo dom e quisessem fazer a mesma tarefa, como funcionaria o reino de Deus, não é? Se todos fossem pregadores que amam ir pregar em uma cruzada, mas ele só quer fazer isto. Eu acho que aqui no Cadeco não tem esse tipo de pregador que só serve, está com o microfone na mão, principalmente se tiver muita gente para ouvir. Não, aqui tem pessoas que fazem tudo que for preciso. Mas imagine se todos quisessem pregar a mensagem oficial no culto que vai acontecer lá na praça. Quem é que ia convidar o povo para o culto? Quem é que ia organizar este culto? Quem é que ia preparar todo o palco para que o culto acontecesse? Não é? Então não importa se você levou uma caixa de som, se você fez a iluminação, não importa se você está servindo a água, não importa se você
ajudou a convidar a vizinhança para vir participar. Não importa se você vai cantar, não importa se você vai pregar, não importa se você vai estar ali participando, adorando e glorificando o nome do Senhor. O importante é que você está servindo e servindo com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Ele próprio disse: olha, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez um dos maiores exemplos que ele deu aqui, dando lição realmente aos discípulos, foi quando ele resolveu lavar os pés aos discípulos. E aí ele começou a lavar os pés, só os pés, lavando os pés dos discípulos e enxugando. Aí Pedro disse: Senhor, para aí, os meus não. O Senhor lavar os meus? Não, os meus o Senhor não vai lavar. Ele disse: bom, se você não me permitir lavar os seus pés, então você não tem parte comigo. Ele disse: Senhor, então fala assim, lava o corpo todo, não lava só os pés, não. Ele disse: é só os pés. Ele estava dando uma lição ali, que ele veio para servir. Ele veio para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O seu nome é poderoso. João 14 e o versículo 13. Você vai encontrar, e nós até antecipamos, falamos sobre o assunto, em algumas referências na Bíblia, a nossa intercessão, a nossa oração deve ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, para você usar o nome de Jesus, você precisa conhecer a Jesus, o Jesus que você serve. Você precisa ter intimidade com Ele, você precisa estar em comunhão com Ele, viu? Porque senão é fazer igual alguém que resolveu chegar para um endemoniado e dizer: olha, em nome do Jesus que Paulo prega, eu estou te mandando embora aqui. E aí o demônio vira para ele e diz: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e você? Quem é você para falar alguma coisa comigo? Aí o caboclo teve que dar no pé, não é? Porque nós, para usar o nome de Jesus, precisamos conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus e ter comunhão com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então lembre sempre, nas suas petições, nas suas orações, você pode clamar ao Criador eterno, o nosso Deus, mas em nome de Jesus, porque é Jesus que nos dá acesso ao Pai. Senhor, eu preciso da minha vida ou a minha saúde restaurada, faça isto por mim, em nome de Jesus. Aí você está fazendo a oração certa, viu? Você está fazendo a oração certa, porque o nome dele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. E lógico, se você vai enfrentar aí, quem sabe, um demônio, a pessoa está possessa e você está por ali, e é lógico, como servo de Deus, você vai ter que fazer alguma coisa, estender as mãos, orar por esta pessoa, e você só vai ter sucesso se você usar o nome de Jesus. Porque as tuas palavras bonitas, a tua oratória, ou até o seu cargo eclesiástico, ou quem sabe a sua experiência de fé de 20, 30 anos, o diabo não respeita isso não, viu? Não. Agora o nome de Jesus, sim, porque o nome de Jesus é poderoso. Eu não sei se você já viu, mas tem gente que vai, neste caso, vai expulsar um demônio, aí começa a conversar com o demônio, escutar a história, querendo saber de onde veio, qual é o nome, não sei o que, enfim, meio mundo de coisa. Mas o correto é só você chegar lá e dizer: saia em nome de Jesus. Viu? Não vai bater papo com o demônio não, porque ele é o pai da mentira, ele só vai mentir para você. Só vai mentir para você. Então expulse em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que ele vai ter que bater em retirada. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Em todos os sentidos na vida, o poderoso é o nome
do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque foi Ele que por nós derramou o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 5, fala justamente sobre isto. Ele morreu na cruz no lugar dos pecadores. Ele deu a sua vida por nós para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. No entanto, lembre-se sempre, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que fomos arrancados das trevas, nós que fomos resgatados pelo poder do sangue de Cristo, se daí a pouco a gente começar a, de certa forma, abandonar a fé, deixar de cumprir os requisitos da palavra de Deus, deixarmos de amar o Senhor e fazer aquilo que Ele requer de nós, nós estamos desvalorizando o sacrifício, pisando o sangue inocente do Senhor Jesus. Então valorize o sacrifício que foi feito por você e fique firme, servindo a Ele, ser fiel até o fim, ser fiel até a morte, conforme disse a palavra do Senhor, viu? João 3,17 vai dizer que Ele é o Salvador de todos. Ele é o Salvador de todos. Só por Jesus a salvação chegou à humanidade. Só por Jesus a salvação chegou até a nós. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós devemos lembrar sempre que esta salvação, ela não é por mérito. Não, a gente não merecia. Nós não merecíamos, e principalmente nós, neste contexto aqui, que éramos considerados gentios, distante, separado do conhecimento de Deus, mas pela misericórdia, este evangelho, este poder de Deus que transforma, chegou até a nós, nós ouvimos, demos crédito, nós valorizamos o sacrifício de Cristo e por sua misericórdia, nós alcançamos direito de ser chamados filhos e sermos herdeiro das mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Em João 14,6, que é um versículo bem conhecido, vai deixar bem claro que Ele é o único Salvador. Ele é o único Salvador. E Hebreus 13,8 vai dizer que Ele é imutável. Ele é imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz a sua palavra. Ele é o Senhor, 1 Coríntios 8:6. Mas, conforme nós já entramos neste detalhe, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Então, quem às vezes intercede por outro nome qualquer, não importa, por mais que respeitamos, mas está perdendo o seu tempo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, quem apela por Pedro, por Paulo, por João ou por Maria, não importa, está perdendo tempo, porque eles não têm esta autoridade, eles não têm esse privilégio de interceder por nós, tá? De mediar entre nós e o nosso Deus. Agora, Jesus sim, porque Ele verteu o seu sangue em nosso lugar. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que a Bíblia diz que Ele está lá sentado à destra de Deus. Quando você clama ao Pai em o nome de Jesus, aí Jesus está lá e diz: Pai, o Senhor está vendo? O meu filho lá, ó, que eu resgatei com o meu sangue, ele está pedindo, ele está implorando, ele está clamando, ele está precisando. Vamos atendê-lo, né? Que maravilha. Ele é mediador, ele é intercessor. Através dele, nós chegamos ou acessamos o trono de Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. João 1, 1 e 2 vai dizer que ele é eterno. Ele é eterno, viu? E Mateus 28, 18 vai dizer que ele é onipotente e é também onipresente.
E João 16:30 vai dizer que ele é onisciente. Glória a Deus. Ou seja, ele tem poder, ele está presente em todos os lugares e ele sabe de todas as coisas. Ele conhece até mesmo o nosso pensamento. Antes que você abra a boca para falar, ele já conhece a demanda, a necessidade, ele já conhece os seus desejos, viu? Ele conhece aquilo que você gostaria de expressar e às vezes tem até dificuldade para encontrar a palavra certa. Ele sabe de tudo, ele é onisciente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, concluindo, ele veio para cumprir uma missão extraordinária e especial, e você vai encontrar aí em Lucas capítulo 4, 18 e 19, quando disse a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glória a Deus. No entanto, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. A Jesus, a quem nós servimos, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, toda a nossa paixão por Ele, viu? Porque sem Ele não estaríamos aqui. E sem Ele não permaneceremos aqui, porque Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado, viu? Quando as coisas ficam complicadas para você, que parece que tudo está muito difícil, ou sem solução, aí o advogado entra em seu favor, o advogado trabalha a seu favor e a solução chega. O problema é resolvido. O perdão é liberado. O renovo chega. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Agora, uma coisa interessante, é bom lembrarmos. O pecador, neste caso, o réu, precisa falar com o advogado. O advogado está pronto para atender o pecador, mas o pecador precisa chegar para ele. E o primeiro passo, a coisa mais importante, é abrir o coração, falar a verdade, passar toda a questão ou a demanda para que o advogado resolva. Viu? Para que o advogado possa trazer solução à causa. Se você não passar a demanda para o advogado não vai ter o que fazer. Então lembre, Jesus é o nosso advogado. Diante das suas maiores causas, fale com Ele, conte a Ele, mostre a Ele toda a sua dificuldade. E Ele vai entrar com solução para a sua vida. E aí você vai poder, do outro lado, dizer: valeu a pena. Como meu advogado é especial, não é? Glória a Jesus. E este advogado do qual nós estamos falando, ele não vai cobrar para te ouvir. Ele não vai lhe cobrar para resolver a sua causa. Financeiramente, não, ele não vai. Outro detalhe interessante é que ele está pronto para te atender ou para te ouvir, não importa a hora. Você não vai precisar marcar audiência e ficar esperando até que ele possa lhe atender. Não, 24 horas por dia ele está à sua disposição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este Jesus que nós servimos, ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. Sejamos muito gratos a Ele e vamos demonstrar a nossa gratidão prestando o nosso melhor trabalho, demonstrar a nossa gratidão servindo a Ele com toda a alegria do nosso coração. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e que o Espírito fale melhor a cada vida, a cada coração,
no nome de Jesus. Vamos aos louvores e à oferta. Tu vai cantar bem? Vai fazer dupla? Olha aí. Pronto. Monte Sinai e depois Senhores. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Solte, Alex, vamos adorar Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Mas se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Mas se eu não mais uma coisa eu sei, do que quero adorar, por isso estou aqui. Mas se eu não adorar, falta saberei porque me escolheu. Mais uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Queridos, eu
quero dizer a vocês que todas as vezes que eu escuto esse hino, eu lembro de onde eu estava e aonde ele me colocou. E agora a última coisa que ele fez foi ressuscitar meu filho. E tudo que eu tenho foi ele que me deu. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Vamos louvar o Senhor Jesus, representando o departamento de senhores. O hino é bem conhecido. Vamos louvar, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Te adoramos, ó Pai. Bate, bate, bate coração. Bate e não para de bater. Bate, bate, bate coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate meu coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa e juntos temos muitas almas a ganhar. Veja que a estrada é muito longa e juntos temos muitas almas a ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Aleluia, Jesus. Ó coração amigo, você precisa do Senhor em todos os momentos de sua vida. Aleluia, Jesus. Escute meu coração, companheiro. O meu Cristo veio visitar você. Abra bem a porta nessa hora e deixe o Senhor te socorrer. A presença desse mal pra Ele é nada. Deixe a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer, pois sozinho nada faço sem você. Coração amigo, aleluia, Jesus. Que maravilha. Não saiu o hino do Samuel Mariano hoje não, mas do Jair Pires deu certo. Glória a Deus. Jair Pires, um dos cantores evangélicos do Brasil mais antigo, já partiu para o Senhor. A gente teve a oportunidade de trazê-lo no Cimadecan, que já bem na sua velhice, e eu
ouvi algumas histórias dele. Segundo ele, em São Paulo, ele foi o primeiro cantor evangélico a gravar o LP. Ele discozão grande, né? Para quem lembra, da radiola. E quando ele gravou, na época, novidade, e o pastor estranhou. Disse, esse negócio aí, isso não é para crente não. Você está querendo se aparecer, se apresentar. E tirou a comunhão dele. Ele gravou o LP, aí o pastor tirou a comunhão dele. Você vai ficar sem ceia, sem comunhão. Tu está rebelando. Ele disse, pastor, tá sem comunhão. Tá bom, então tá bom. Ele trabalha na feira, foi vender banana, vender fruta na feira, já que estava sem comunhão. Ele disse, eu vou usar esse LP agora, evangelizando, é aqui no meu trabalho, na feira. Botou a radiola lá o tempo todo e o povo a reunia para ouvir, chorava, aceitava Jesus, ouvindo os hinos, as letras. Aí a notícia chegou para o pastor foi observar de perto, aí perdoou ele, botou em comunhão de novo. Botou em comunhão de novo, viu? A coisa era assim naquela época, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, algo interessante que aconteceu nessa vinda dele no Simadecanque, ele foi cantar e pregar ao mesmo tempo. E, por alguma razão, o pastor Ibanez resolveu pedir a ele, para ele mesmo, tirar a oferta. Ele chamou os oficiais, vieram a meia dúzia ou mais de obreiros com a salva na mão, esperando ele autorizar para ir colher a oferta. Né? Ele disse, agora faz o seguinte, primeiro você tem que dar exemplo, meta a mão do bolso, põe a sua oferta para depois você ir receber a oferta dos outros. O grande problema é que alguns não tinham. Ficou apurado na hora, viu? Jair Pires deixou uma história muito bonita. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, amanhã, quarta-feira, Manhã com Deus, ministrante evangelista Francisco. É isso? Quinta-feira tem um encontro de senhores programado na Rosa de Saron. Portanto, varões, vamos lá. Todos na quinta-feira, em nome de Jesus. Sábado, o culto aqui é de adolescentes. Domingo é o último domingo do mês, culto de missões. Divulgue e participe em nome de Jesus. Amém? De pés, vamos agradecer ao Senhor orando. Glória a Deus. Pega o microfone para a evangelista Silma fazer a oração, agradecendo a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos, meu Deus, meu Pai, por mais um culto, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, pois o Senhor é santo, eterno e é bendito. E neste momento, Pai, te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos despede, Pai, debaixo da tua proteção aos nossos lares. E se essa noite está marcada a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a tua igreja, que os nossos ouvidos estejam aguçados para ouvir a tua voz. Se não, que a tua bênção permaneça conosco, Pai, até que o Senhor volte. Assim nós oramos a ti, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. 2026, ano da... O Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, Kardec, 41 anos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam, encerrado em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.